Cláudia Peluso, Álvaro Luiz, envolva a nossa querida Cláudia Verdini, envolva Jesus, a nossa querida Lúcia Moisés também. Um quarteto de luz, amigos que não estão juntos há muitos anos, companheiros que amamos do fundo dos nossos corações e que se permitiram convidar, disseram sim e estão presentes para trazer a sua experiência, o seu carinho, a sua vibração de amor, de onde quer que se encontre. Muita paz, Senhor, para eles, para todos os convidados que estão presentes. Ajuda-nos, Senhor, a ficar contigo durante toda esta manhã linda e maravilhosa. Em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Maria de Nazaré, a mãezinha espiritual que adotamos como nossa também, damos por iniciada a reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Nós vamos passar a palavra para Juarez e Cissa, não sei se já chegaram, para que eles deem a boa-vinda. Caso não tenham entrado ainda, eu não estou vendo, alguém pode ajudar, Aninha? Eles estão presentes, Aninha? Ana, então assume esse papel, por favor, das boas-vindas para nós. Ana é da caravana também. Vou já apresentar para vocês quem é da caravana, quem é da coordenação da caravana. Porque a caravana já está cheia de gente aí. Fala, Aninha, por favor. Oi, bom dia. A Cissa, eu não estou vendo a Cissa ainda não no grupo. Também não vi, não. Ela está na Ilha Grande, é difícil lá. Fala. Tá bom. Obrigada a todos que estão aqui. Bom dia. Que a gente possa ter uma manhã boa. Sônia, só um momento. É só para falar sobre o Juarez e a Cissa. Bom dia a todos. Eles estão no AME, tá? Estão com o evento hoje do AME. Ah, tá. Eles estão com um trabalho intenso na Casa Espírita. Caravana, coordenação. Miriam. Oi, Miriam, dá um oi aí rápido. Cadê a voz? Oi, gente. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui nesse momento de grande aprendizado. Agradeço a todos vocês por estarem conosco. Muito bom. É bom que a Cláudia, cada hora que fala o nome, ela dá um sorriso desse tamanho, né, Cláudia? Cadê a Silvia? A Silvia vai estar com vocês daqui a pouco. Tem mais algum coordenador? Marco, está aí, Marco? Eu não sou da coordenação. Fala aí, Marco. Oi, Marco. Bom dia, meus irmãos. Tudo bom? É um prazer estar com vocês. Pedro, fala aí também por nós um pouquinho, Pedro. Acabei de falar agora, mas tudo bem. Bom dia a todos, tá? GFO que é aqui presente, eu já vi a Márcia aí também. Isso. Vamos aí, gente. Tá, muito bom. Gente, vamos passar então a palavra para a Silvia, que ela vai coordenar o estudo da manhã e nós vamos ouvir todo esse trabalho lindo, mas eu gostaria, antes, de ouvir uma voz da Cláudia Verdini. Desculpa, gente, não é fanzote especial, não, tá? É que ela era a nossa casinha espírita, né? Ô, Claudinha, fala conosco, oi para nós. Ela lá da FEBEM, Pedro, olha aí que coisa linda. Está nas Europa. Olha, eu não posso falar muito, senão eu vou chorar. Melhor falar depois do trabalho, porque senão eu já vou começar a chorar desde agora. Melhor só falar no final. Muito bom, Cláudia. Já deu para ouvir tua vozinha. Muito bom. Prazer estar aqui com todos vocês. Isso. Bom dia. Silvia, pode assumir o trabalho. Bom dia a todos e todas. Nossa, é um prazer enorme. A gente vai pedir para o Marco ler a página inicial. E aí depois a gente faz as apresentações, por favor, tá bem? Bem, a página do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 64, Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear, Jesus. Isso está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão, quando se dispõe a contar a parábola do semeador.
começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceira pessoa, e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos reiterarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral, e na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras, intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre os humildes tratadores de animais e continuando com os amigos de Nazaré, os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu semeou-se de grandeza e que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nós os exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se, substituindo por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair a semear. Muito bem. Então, obrigada, Marco. Esse texto, né, inspirou o tema aliás, o tema veio inspirado, né, uma vez que nós conversando sobre a palestra, que é uma atividade que começou na Caravana Maria de Nazaré após a pandemia. Uma vez por mês, nos encontramos virtualmente para os trabalhos, isso há 25 anos, né? Então, nós temos aí uma jornada bastante grande, muitos anos a fio, e a partir do mês de março, então de abril, na verdade, nós começamos a ter também, no terceiro domingo do mês, um encontro para estudo e palestras. E aí veio a ideia de juntar essas pessoas maravilhosas que estão aqui, todos, ou seja, os 42 participantes aqui, para semear. E aí o tema Semeadores de Alma, que somos todos. Então, para eu vou apresentar os nossos palestrantes, né? Nossos convidados, né? da manhã de hoje. Então, nós temos conosco a Lúcia Moisés, que é educadora, evangelizadora, ela fez parte, né, da área de educação do Conselho da Lúcia Moisés, lembra dela? E quis até comprar um livro dela. Luciana Marim, você está com o microfone aberto, amor. Não paga o mesmo mico que eu, não, que minha mãe veio me dar bronca que eu estava falando muito alto, gente. É que eu me empolgo, eu não consigo ficar assim. O dia que eu tiver que participar de alguma cerimônia formal, eu vou ter um problema sério, porque eu não consigo, sabe aquela coisa protocolar? Vamos lá. Silvia, é a Marisa, eu não consigo desabilitar o microfone dela. Ah, tá. Não, mas era a Luciana também, a Marisa também está com ele habilitado, é verdade. Vamos lá. Marisa, fica atenta aí, amiga. Então, nós estamos falando da nossa querida Lúcia. E a Lúcia é o tipo de pessoa, assim,
Lúcia, nós vamos ter uma reuniãozinha com os evangelizadores da Casa Espírita Ismênia de Jesus aqui em Santos, nesse domingo, ou seja, depois de amanhã. Você pode participar? Claro! Bom, então vai ser a nossa Lúcia que vai começar daqui a pouquinho o nosso trabalho. Nós temos a Cláudia Verdini, que é a nossa prata da casa, quando a gente fala de Caravana Maria de Nazaré. E aí, viu, Wagner, Bernardo, a gente dá todas as licenças poéticas, viu, Cláudia Peluzzi e Álvaro Luiz, porque a gente é mesmo, sabe, daqueles fechadinho. Quem foi para Angra uma vez não tem jeito, tem que tomar da água da bica da Carioca, e não sai mais, a gente continua angrense pro resto da vida. E aí, quando vai convivendo, aí vai ganhando vai pegando. A Casa de Emmanuel é a mesma coisa, a Casa de Emmanuel é outra que abraça. Então, a Cláudia Verdini, educadora e espírita há 30 anos, ela faz parte, ela é coordenadora atualmente do Grupo Internacional de Apoio aos Educadores Espíritas e membro da área de Infância, Juventude e Família do Conselho Espírita Internacional. Nós temos esse casal lindo, maravilhoso, que eu conheci, que, aliás, foi a melhor reunião que eu já tive domingo passado. Vocês me proporcionaram muita luz no nosso encontro, que é a Cláudia Peluso. Ela é psicomotricista educacional, fonoaudióloga, clínica e educacional, e espírita desde sempre, né, Cláudia? Eles frequentam lá o Centro Espírita Ibirajara. E o Álvaro Luiz, escritor, psicólogo, evangelizador, e há quase 10 anos, 9 anos, eles são coordenadores do encontro de evangelização da Zona Sul do Rio de Janeiro. Claro que, entre outras todas, né, pessoas maravilhosas, amigos incondicionais, trabalhadores incansáveis. Então, por favor, Lúcia Moisés, fique com a palavra. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Aliás, pela segunda vez com a caravana. Foi muito bom, há 2 anos atrás, a convite da querida Sônia, estar com esse grupo. Aprendi muito. Aliás, guardo boas recordações, que no final eu vou falar acerca do que é que eles pensam desta nossa mentora, essa incansável trabalhadora do bem, inventora de moda, de encontro não só de casal, como encontro de solteiro, que eu também já fiz. Ou seja, estar com Sônia, estar com Maria Silvia também, que já fizemos belos trabalhos lá atrás em Angra e posteriormente nos encontramos já em Santos. Ou seja, estamos em muito boa companhia. E não vou tomar muito tempo, nosso tempinho é curto, nós somos 4, cerca de 15 minutos para a gente conversar. E coube a mim esse início. Então, diz a nossa página do Emmanuel, né, que o mestre é profundo e sublime na menor expressão. Só essa frase já dá uma palestra. Porque é isso. Jesus é profundo e sublime na menor expressão. Observe ali o óbolo da viúva. Ninguém deu mais do que ela. O pastor tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu, ele foi buscar. É o filho pródigo que tinha se perdido e o pai se alegra e vai buscá-lo, e vai ao encontro dele. São todas as passagens, todas. Olhai as aves do céu, todas as passagens, com uma frase, um quanto ensinamento, tanto que depois de 20 séculos, nós aqui estamos ainda bebendo nas fontes dessas pequenas palavras. Eu sempre penso nisso. Digo, como é que pode Jesus ter dito aquelas coisas, os evangelistas terem registrado oralmente, nós sabemos que antes de tudo foi oralmente, antes de ser transcrito, e chegar e atravessar todos os séculos e chegar até nós. E nós hoje ainda estudamos. E aí ele vai falar, não é?
que ele não diz o que o semeador tem que fazer. Ele só diz que ele saiu a semear. E aí, na nossa reflexão, a primeira coisa que nos vem é: temos sementes para semear? É a primeira. O que é que temos nas nossas mãos? Nos nossos corações? Será que nós temos as sementes? Eu que conheço um pouco todos esses participantes, conheci vocês na caravana, conheço os nossos companheiros. Eu diria que sim, nós temos sim. Temos algumas sementes, com todas as nossas imperfeições, mas temos a semente do Evangelho de Jesus. Temos as sementes da doutrina espírita, temos a semente da nossa boa vontade, do nosso amor. E é isso que nós vamos por aí, entregando, semeando aos corações. E muitas vezes, as nossas sementes, talvez até por nossos descuidos, é bom que a gente assuma, não são aquelas, primeiro, talvez não sejam as melhores, mas nem sempre elas caem nos solos que nós gostaríamos que caíssem, como nem todas caíram tão bem nos nossos solos. Vamos admitir. Há quantos anos aprendendo, há quantos anos estamos aí em contato com os ensinamentos, quantas vidas falamos em Jesus, possivelmente quantas ouvindo. Pois bem, então se nós somos hoje, com a graça de Deus, com essa bênção que temos, dessa vida que nos permite sair por aí semeando, às vezes a gente encontra, sim, alguns desafios. Às vezes a gente encontra solos que, à primeira vista, parecem muito duros. A Silvia pediu que a gente contasse alguma coisa. Eu me sinto um pouco constrangida de falar. Ela já disse, a gente é evangelizador, vocês estiveram comigo, vocês me conhecem. Mas eu gostaria de relatar assim, algumas coisinhas para a gente refletir que, às vezes, aquilo que parece que é tão difícil ainda vai semear, embora demore. Mais ou menos nos anos de 17 anos atrás, 18 anos atrás, nada, já tem 20. Há 20 anos atrás, nós estávamos... Eu havia lançado um livro e uma pessoa... Bom, eu fui até um programa na rádio da Marilena Carvalho, comentei sobre o livro, recebi uma cartinha, muito humilde a cartinha, muito humilde, escrita num papel de caderno, enfim. E a pessoa dizia, você pode vir a Vigário Geral? Nós queríamos muito começar uma evangelização. A casa existe há 25 anos. E nós não temos evangelização. Como você disse que faz embaixo da mangueira, então a gente gostaria também de contar com você. Bom, em resumo, fomos e marcamos para começar. Assim que nós estávamos prontos para começar, eu quebrei o braço. E aí, depois que eu quebrei o braço, eu, claro, não pude começar, mas fui preparando. Só nesse meio tempo, a pessoa me disse, Lúcia, não vai poder ser evangelização. Nós só vamos poder fazer assim, feito uma recreação, porque o presidente da casa é candidato, ele é político, ele quer ser político, é candidato, e ele quer que todo mundo venha, quer botar um carro chamando todo mundo, mas não vai ser evangelização. Ok. Bom, o tempo passou, 40 dias de gesso e tal, e eu já me preparando para evangelização, Quando chega na véspera, eu, então, telefonando, avisando essa minha amiga, que se tornou minha grande amiga, Cícera, então estamos prontos para começar e tal. Quando chega na véspera, que eu falei, meu Deus, eu não posso começar. Ele disse que não quer evangelização. Aí eu corro e telefonar para ela. Digo, Cícera, não podemos fazer evangelização. E ela disse, pode sim. Eu digo, mas o seu fulano não quer. Lúcia, ele ficou tão encantado com a sua dedicação, você e seu marido saírem daí de Niterói, virem para Vigário Geral,
prepararem aqui as prateleiras, prepararem o ambiente, trazerem brinquedos, trazerem as coisas, porque a gente ia fazer. Nós fizemos antes do meu braço quebrar. Eu tinha esquecido que ele tinha proibido. Eu tinha esquecido por completo que ele tinha proibido. E aí vejam como é que a espiritualidade faz. Bom, nós fomos, fizemos, implantamos, ele foi um dos meus maiores colaboradores, nunca tinha tido evangelização naquela casa. E aí, queridos, é onde eu quero chegar. As crianças chegavam com muito sono, porque às vezes iam com os pais, com a mãe, para o funk, iam para aqui, iam para ali, e chegavam com muito sono. E aí eu comecei a propor às evangelizadoras que trocassem de horário. E ninguém me respondia, ninguém dizia por que não queria. Não, ninguém falava nada. Até que um dia a Cícera me disse, Lúcia, elas não vão trocar de horário, porque quando elas saem daqui, elas vão para a birosca, beber e jogar. Vocês podem imaginar o meu susto. Só tem o seguinte, eram as evangelizadoras que eu tinha. Eram as únicas que eu tinha. E com muito amor, com muito carinho, eu fui jogando as minhas sementes. Eu ia todos os sábados, eu frequentava, eu ajudava, eu preparava, eu e meu marido, nós íamos juntos. Muito bem. O tempo passou, o tráfico não permitiu que nós continuássemos depois de 2 anos. E, há 5 anos atrás, eu recebo um convite para uma festa de Natal. E aí, então, de vez em quando eu sabia a notícia. Quando eu recebo o convite da festa de Natal e eu vou, eu e a Cícera, que já tinha partido, éramos as grandes homenageadas 15 anos depois. A evangelização não acabou. Ela continuou. Eu fico muito emocionada de contar isso, como continua até hoje. E algumas daquelas crianças são os evangelizadores de hoje. Então, às vezes a semente demora muito, mas ela está lá plantada, não acabou. E é assim. E nós temos também o exemplo do contrário disso, né? De algumas sementes que nós fomos jogando e que, sem que nós percebêssemos, elas foram dando árvores tão bonitas, com frutos tão bonitos, que hoje, por exemplo, de uma das casas em que nós ficamos mais tempo, que eu fui a coordenadora, formando um grupo muito amoroso, muito harmonizado, e que criamos uma metodologia nova, aquela que está naquele livro Evangelização Mudando Vidas, que eu sei que muitos conhecem, e ali tem um retrato daquelas meninas, daquela equipe, de gente jovem, de gente que topou. Hoje eu vejo praticamente todas elas no movimento espírita nacional, colaborando, trabalhando, e é assim. Então a gente percebe que nós somos realmente compromissados porque possivelmente imploramos a Deus a oportunidade de trabalhar. Então eu sei que nesse grupo a grande parte da equipe é de médiuns. Então, é aquele trabalho dedicado, aquele trabalho, eu não vou dizer árduo, porque eu não acho árduo. Nós trabalhamos muitos anos em mesa mediúnica e a gente percebe que, às vezes, né, a semente é lançada e a gente consegue trazer aquela alma para um outro caminho, para junto de Deus, para recuperar. As outras não. Mas o próprio Santo Agostinho fala a respeito dos nossos filhos, e Kardec também vai falar, né, na questão 583 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, capítulo 14, que aqueles filhos difíceis, que você faz tudo, 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 e se ainda assim você não consegue, tranquilize-se. É do Espírito, mas vai levar alguma coisa. Ele vai levar alguma coisa daquilo que você plantou. Então, é a nossa tarefa. E eu sei que vocês, que hoje estão aqui, há tantos anos junto da Sônia, nessa caravana, com todas aquelas coisas que ela faz, tão diferentes do próprio movimento espírita, tão original, com tanta dedicação, sempre preocupada,
em ajudar, em juntar, que eu acho que talvez seja a maior característica dessa nossa amiga, é a amorosidade que faz com que ela agregue pessoas em torno do seu coração e de uma forma muito discreta. Muito, todos vocês sabem disso, extremamente discreta, né? E ela e Maria Silvia também, é outra querida nossa, com esse seu entusiasmo, com essa sua forma maravilhosa. Às vezes que eu estive lá em Angra, no tempo que você coordenava, como foi bom, como foi interessante, bem no início, inclusive bem no nosso início, né, Maria Silvia? Então é isso, somos aqueles semeadores que um dia pedimos a Deus que nos desse a semente. Eu não tenho dúvida. E para uns ele deu a semente da mediunidade, para outros da palavra, para outros para a escrita, para outros do amor puro e simples, aquele que é capaz de ir lá socorrer o irmão, da visita ao enfermo, da visita àquele que está vivendo numa instituição de caridade. Enfim, são tantas as oportunidades que Deus nos dá que temos certeza que foi um pedido nosso, antes de nós renascermos, para ajustar, com certeza, algumas das nossas arestas. E que bom que nós temos hoje o campo para semear. Esse campo lindo que Deus nos dá, e agora, inclusive, nessa hora da pandemia, que nós não nos abatemos, estamos aqui, diante de todos, trabalhando como nunca. E quem vai prosseguir vai ser a Cláudia. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, eu não sei até que ponto ela vai abrir o coração, mas a Cláudia está doente. Há 2 dias me escrevia dizendo, aliás, ontem, pelo fuso horário, ela está a 5 horas de diferença, não estou bem, e hoje acorda bem disposta, está aí conosco, né? Não vamos abusar, porque eu sou de puxar a orelha dela, né? Então estamos passando para a Cláudia com muito amor, com muito carinho. Cláudia é uma irmã muito querida, como os outros 2 que virão da mãe também. Vamos lá, Cláudia. Isso. Obrigada, Lúcia. Muito obrigada, gratidão. E Cláudia, então, iluminada como sempre. A Lúcia também, o que é importante a gente ressaltar nesse grupo, e principalmente na pessoa da Sônia, que ela não gosta que fala, mas, gente, vamos combinar que o verdadeiro educador é exatamente perceber a característica, o potencial e impulsionar. Então, o grande semeador é esse. Cláudia, com você, querida. Bom, para mim é um prazer enorme estar nesse grupo. Como sempre, a Lúcia linguaruda, que disse que eu estou apesar do quadro, né, que eu atravesso, como muitos atravessam, né, do vírus, do Covid-19, é um prazer estar aqui. Eu realmente tive uma noite iluminada, estou me sentindo muito bem, não sei como vou estar depois que acabar o trabalho, mas agora eu estou me sentindo muito bem. Um prazer fazer parte, né, mesmo distante dessa caravana. Eu gostaria de oferecer a todos o nosso abraço daqui de Viena, da Áustria. Agora para nós são 2 horas da tarde. E falar depois da Lúcia é uma grande responsabilidade, né? Lúcia teria que estar no final de todos nós, e não no início, porque falar depois da Lúcia é complicado. Mas eu estava prestando atenção no que a Lúcia dizia. E a minha colocação, ela, pela experiência que eu tenho de estar quase 20 anos fora do Brasil, eu comecei no movimento espírita propriamente dito, porque eu conheço o espiritismo desde criança, fui reapresentada na juventude e não participei, não aceitei o convite e fui aceitar o convite de uma maneira brilhante através das mãos de Sônia Dias.
Então, eu conheci Sônia Dias quando o grupo espírita era num centro ecumênico, em Praia Brava. Casei com um trabalhador espírita que trabalhava junto com Sônia. E não é para enaltecer, mas eu não tenho como falar da minha experiência sem falar da Sônia Dias. Porque todo o trabalho que eu faço hoje, toda a amplitude da tarefa que eu exerço hoje, eu tenho como referência a Sônia. E isso não tem como negar. Porque eu aprendi com a Sônia a necessidade do estudo dedicado, responsável e sério. Eu aprendi com a Sônia a importância de sairmos de nós, de dentro de nós, para fazermos o trabalho. Independente se está chovendo, se faz sol, se temos problemas familiares, se estamos doentes, independente disso. Então, são vários exemplos que eu tive o prazer de receber da Sônia e da Fundação Dr. Bezerra de Menezes, lá no Perequê, que foram fundamentais para a minha trajetória aqui fora. Porque quando eu saí do Brasil, eu cheguei em Viena com 4 filhos pequenos, procurando um centro espírita, e encontrei um único centro espírita no qual ninguém podia saber que ali era um centro espírita. Porque naquela época, há quase 20 anos atrás, o espiritismo na Áustria era considerado uma bruxaria. Então, consequentemente, nós todos éramos bruxos, né? Voltamos a ser considerados bruxos. E eu confesso que eu tive muita dificuldade para aceitar essa mudança, porque eu não compreendia por que a espiritualidade me tirou de Angra dos Reis, onde eu já realizava um trabalho há muitos anos, como evangelizadora, como dirigente do DIGI, como trabalhadora na creche que a FEBEM possuía, e me colocou num país que eu não falava o idioma, um país que a neve correspondia a 6, 8 meses por ano, num centro espírita onde eu não podia fazer absolutamente nada. Porque eu enfrentava também a dificuldade de que a evangelização era vista como uma tarefa que não foi feita para crianças e jovens do centro espírita. Então, eu questionava muito a espiritualidade, o que eu estava fazendo aqui. Qual era a minha tarefa aqui? E no primeiro mês, segundo mês, perdi 12 quilos, porque eu não compreendia por que a espiritualidade tinha me tirado do Brasil e me colocado aqui. Com o tempo, eu passei a dialogar mais com a espiritualidade, a tentar compreender a mensagem que a espiritualidade tinha para mim. E isso foi fundamental para o trabalho que eu exerço até hoje. Uma das características principais que eu aprendi, que eu gostaria de trazer para vocês como uma reflexão para cada um de nós, é a respeito da consciência da importância do nosso trabalho. Seja espírita, seja trabalhador espírita, seja na área da mediunidade, atendimento fraterno, na área social, na evangelização, para que nós possamos compreender de verdade o que Jesus queria dizer com o semeador saiu a semear, é necessário uma consciência, uma conscientização da importância desse trabalho. Porque se nós não tivermos essa consciência, nas primeiras dificuldades, nós vamos deixar de semear. Nos primeiros desafios que chegarem até nós, porque semear a boa nova nos corações não é uma atividade muito fácil. É uma atividade de um labor grandioso. Porque muitas das vezes nós esperamos resultados,
mas não nos compete esperar os resultados, nos compete semear. Essa é a nossa responsabilidade. Porque às vezes não vamos ver os frutos nessa vida. Às vezes os frutos virão mais tarde. Mas nós teremos a consciência de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que essa semeadura fosse realizada. Então, a consciência da importância do trabalho que cada um de nós aqui presente realiza, seja em que área seja no grau de intensidade que seja, ela é fundamental, porque quem compreende a importância, quem alcança um patamar de compreensão por que é importante levar a mensagem da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus aos corações. Por que eu quero fazer isso? Por que isso é importante? Quando eu tenho essa consciência de que eu estou trabalhando para construir um mundo melhor, eu realmente saio a semear. Independente do tempo, independente das dificuldades, independente dos desafios que a gente enfrenta, eu tenho a consciência de que eu sou participante ativo na construção de um mundo melhor. Então, enquanto nós não temos esta consciência, nós vamos fazendo. Se está sol, está muito calor, eu não vou. Se está chovendo, é muito difícil porque está chovendo. Vou enumerando motivos para não cumprir com a responsabilidade que me cabe, porque todos nós somos semeadores. A cada um de nós foi entregue um saquinho com sementes luminosas e nos foi dito, vá e faça a sua parte. Então, a nossa consciência, ela é muito importante, porque quando diz o semeador saiu a semear, Jesus não diz, não coloca nenhuma referência, nenhuma recomendação, somente saiu a semear. Então, nós necessitamos dessa consciência da importância do trabalho que cada um de nós está fazendo. E essa consciência, eu acho que ela começa, para mim, ela começou a partir do momento que eu vi a necessidade de começar um processo de reforma íntima. Porque para eu transmitir essas sementes, eu preciso que elas estejam depositadas num lugar seguro. Né? Se eu trago as batatinhas da tulipa da Holanda para plantar no calor de Madrid, elas não vão sobreviver. Elas necessitam passar um tempo na geladeira até que chegue o frio para depois, sim, eu plantar elas num lugar que não bata sol e tentar ter as tulipas que tanto amamos da Holanda. Então, para que nós possamos fazer esse trabalho com qualidade, é necessário cuidar do interior de cada um de nós. Quantas das vezes, né, a gente ouve, e eu mesmo antes falava, porque eu estou no Espiritismo desde 1887. E aqui, sozinha, né, porque não tinha Sônia Dias, infelizmente não veio comigo na bagagem, a Sônia ficou. Então, aqui sozinha, entre aspas, eu pensava, mas eu estou no Espiritismo há tantos anos e as primeiras dificuldades eu quero desistir, eu desanimo. E com o tempo, eu fui aprendendo, dialogando muito com a espiritualidade nos estudos, que o mais importante não é o tempo que eu estou no Espiritismo, mas sim o tempo que o Espiritismo está em mim. Porque às vezes passamos tantos anos dentro do Espiritismo, mas em nenhum momento o Espiritismo esteve dentro de mim. Então, esse do Espiritismo está em mim, me dá a conscientização da importância da minha tarefa. Como Lúcia, eu também não gosto de falar muito das minhas experiências pessoais, mas eu gostaria de citar, né, antes que a Lúcia fale também,
algumas pequenas experiências, somente eu gostaria que vocês vissem como uma ilustração. Porque eu aprendi também que viver no Brasil, participar do movimento espírita do Brasil é uma bênção. Porque aqui fora as coisas são completamente diferentes. Ter um centro espírita para frequentar é uma bênção. Muitas das vezes aqui fora temos uma sala alugada para reunião e quando termina a reunião temos que recolher tudo, botar na mala e levar para casa. Não temos uma sede de centro espírita. Com o tempo, com as minhas experiências, eu fui convidada pelos mensageiros espirituais a fazer um trabalho na área da infância, juventude e família. Primeiro aqui dentro da Europa e depois fora, na América do Sul e em outros países. E eu passei por situações que muitas das vezes eu questionava, mas por que eu tenho que estar passando por isso? Por exemplo, eu tive um caso que eu fui fazer uma palestra, um seminário no interior de um país da América do Sul, um país muito pobre. E quando eu cheguei lá, eles me levaram para um determinado hotel, onde eu teria que dormir, né, que passar a noite, para fazer o seminário do outro dia, de manhã. Quando eu cheguei no local, eu comecei a olhar em volta, era perto do porto, e eu vi que era uma zona de prostituição. E dentro desse local, era o meu hotel, porque era o único que existia naquele lugar. Então, eu muito preocupada, e os organizadores muito felizes da minha presença, né? Porque era uma cidade do interior. E, normalmente, a cidade do interior não é brindada com a presença de muitos palestrantes do exterior, né? Eu entrei no quarto, olhei ao redor, o hotel estava vazio, só eu estava hospedada. E a parede estava cheia de buracos, o banheiro cheio de buracos. E eu tenho horror de barata. Tenho horror de barata. Então eu pensava, à noite vai ter barata nesse lugar, né? E não sabia o que fazer. E falava com a espiritualidade, por que vocês me colocaram neste lugar? O que eu vou fazer? Agora eu vou passar a noite acordada, trabalhar amanhã, não sei como eu vou fazer. Gente, sabe o que eu fiz? Com todo respeito, eu tapei os buracos mais próximos da cama com o material espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro, tudo que eu tinha na mala, porque eu viajo com muito material na minha mala, revista espírita, eu saí tapando os buracos. Pedi desculpa à espiritualidade e fui tapando os buracos para mim dormir. E tive uma noite excelente, dormi muito bem. Acordei de manhã, não tinha água para tomar banho. Era um cano que saía. Eu falei, não, vamos tomar banho, vamos botar roupa e vamos trabalhar. Então, outro desafio, eu visitei lugares no interior da América do Sul que só existe um livro dos espíritos, para todas as pessoas. Então, o livro dos espíritos, a cada mês, fica na casa de uma determinada pessoa. Eles vão revezando esse livro dos espíritos. Muitas das vezes, para fazer o meu trabalho de capacitação de educadores, né, que é a minha área infância, juventude e família, eu tinha que sair de casa com uma mala cheia de material, porque não tinha material para onde eu ia. Então, eu tinha que carregar todos os livros, as apostilas, porque não tinha absolutamente nada. E eles lá, assim, ávidos por informação, por conhecimento. Então, gente, ao longo dessa trajetória de trabalho, eu aprendi que nós temos que estar prontos para semear, independente de onde estivermos, independente da situação que se apresenta à nossa frente. Por quê? Porque Jesus conta conosco. A espiritualidade conta com as nossas mãos
para que o trabalho seja feito. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que façamos uma viagem interior para que a gente descubra por que queremos ser trabalhadores espíritas. Quais os objetivos que me levam a ser um trabalhador espírita? Porque o mentor disse que eu tenho que ser, porque a Sônia Dias falou que eu tenho que ser, porque eu tenho um problema de saúde, vou trabalhar para tirar o obsessor de perto de mim. Não, gente. A gente só vai aprender o que significa o semeador saiu a semear quando fizermos uma viagem interior e descobrirmos por que eu quero fazer este trabalho. Por que o meu trabalho é importante na construção de um mundo novo. Então, vamos seguir aí com o nosso companheiro Álvaro, que vai dar continuidade a esse tema de tão grande importância para cada um de nós. Vamos lá, Álvaro. Bom dia. Eu quero agradecer o carinho de vocês, as preces da tia Sônia. Querida, você nos salvou. Essa é muito difícil para nós aqui. Eu conheço a tia Sônia desde a década de 80. Vocês estão me ouvindo? Num evento que há ainda, né, chamado Comerge, Encontro das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Foi lá que eu conheci a tia Sônia e depois, mais de pertinho, no Congear, que a gente ia e era uma delícia participar do Congear, organizado pela tia Sônia, pela parte de arte que era muito importante, né? Então eu tenho uma gratidão muito grande à tia Sônia, é a nossa colaboradora nos encontros de evangelizadores do Quinto Seu. A gente vai tentar aí fazer um exercício de reflexão, não muito fácil. O texto que nos cabe vai na nossa ferida. Quando vai na nossa ferida, a gente, opa, meu Deus do céu. Queixo desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Eu gostaria de poder compartilhar com vocês uma tela. Será que é possível? A Cláudia que vai botar, que eu não estou com ele para compartilhar. Conseguiu? Quem poderia liberar o compartilhamento de tela? Já foi, ótimo. Muito bem. Nosso trabalho vai ser em cima dessa tela de Caravaggio, com a vocação de São Mateus, exposto na igreja de São Luís dos Franceses, em Roma, é de autoria do pintor Caravaggio e nos traz uma interessante interpretação do encontro entre Jesus e Mateus. A cena desenvolve-se numa sala, provavelmente um cômodo dentro da coletoria de impostos onde Mateus trabalhava. 5 homens se encontram sentados ao redor de uma mesa. Na parede de cima dos homens encontra a janela, mas não é por ela que a luz penetra na sala. A luz que ilumina e nos coloca à descoberta a cena surge por trás de 2 homens que, diferentemente, encontram-se de pé. É por aquele lado da sala que a luz da manhã, que se encontra fora do espaço, entra. Há, portanto, uma cena interna, conhecida pela luz, e outra externa, de onde aqueles 2 homens vieram. É a luz que vem daquele ângulo do espelho que vai penetrando e iluminando, e então a cena
inteira vaciando o que é sombra e a sua limitação. Vai, enfim, tornando visível a imperfeição ou a carência que se nos apresenta para ser compreendida. Há, no entanto, uma outra luz, um outro que tenta rivalizar com esta outra luz, que fora, que se derrama generosa pela sala. Esse brilho, um tanto quanto menor, assim como tão pequena e acanhada a sala, está em contraste com a luz de fora, de onde surgiram os dois homens que se encontram em pé. Trata-se do brilho de algumas moedas. Há um jogo de opostos que dialogam, os homens de São Jesus e Pedro. A mão de Jesus, no entanto, procura ou indica a mesa, que se encontra alheio, perdido no brilho pequeno das moedas. O quadro do nosso pintor Caravaggio, ele nos traz um tema muito contemporâneo para todos nós: a consciência do outro e a ilusão narcísica. A consciência do outro está aí em Jesus, que lança a mão generosa à procura de Mateus, como se tentasse retirá-lo desse cárcere, onde o seu ponto de vista é circunscrito, e o convidá-lo a também a desenvolver a sua consciência do outro, sair de si. O psicanalista Donald Winnicott, ele coloca nos seus textos teóricos que somente através do vínculo nós nos desenvolvemos, ou seja, é o vínculo materno, é o vínculo familiar, é o vínculo educativo, é o vínculo com as pessoas que promovem o desenvolvimento do sujeito. E a ilusão narcísica nos encapsulam, nos fazem ficar presos a um cárcere. E aí essa dualidade muito atual, poderíamos modernamente falar que nós estamos aí diante da bolha, que algumas pessoas falam a bolha, ou as bolhas, né? As bolhas das opiniões pessoais, as bolhas das conveniências de algumas pessoas que nos encarceram e não nos possibilitam criar pontes. É a consciência do outro que promove a construção de pontes e a possibilidade de crescermos espiritualmente falando. Essa questão da ilusão narcísica e a consciência do outro são grandezas matematicamente inversamente proporcionais. Quanto mais ilusão narcísica eu tenho, menos do outro eu tenho. Quanto mais consciência do outro eu tenho, menos ilusão narcísica eu tenho. No livro de Manuel Filomeno de Miranda, intitulado só um instante. No livro de Manuel Filomeno de Miranda, intitulado Reencontro com a Vida, ele traz um caso muito atual de um espírito que se intitula Narciso. É um caso muito emblemático e muito atual para todos nós, que aparece numa reunião mediúnica. E nesse texto, não se trata de julgar o caso, né? É um estudo de caso. O processo de individuação nos leva às mais intensas e enriquecedoras, e não ao isolamento.
Jesus nos convida a essa despedida narcísica quando nos fala que aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem encontra a sua vida a perderá, mas quem a perde a vida por minha causa a achará. Ao perder a vida, ingressando em novas possibilidades, desvelando o nosso self. Do contrário, e aí é o trecho do Manuel Filomeno de Miranda nesse livro, em cima do caso desse espírito intitulado Narciso. Nossas emissões mentais encarceram-nos em prisões mentais sem paredes, mais cruéis do que aquela que bloqueia os movimentos. É a ilusão narcísica. Estamos diante da ilusão narcísica. Existe um historiador americano chamado Christopher Lasch. Esse autor, ele escreveu um livro em 1979, iniciou os trabalhos nos campos psicossociais. O nome do livro chama-se Cultura do Narcisismo. Desde 1979, nós estamos vendo essa cultura desenvolver-se no solo social, não só do Brasil, mas também do planeta inteiro. Os autores de âmbito psicossocial asseveram que essa cultura tem nos trazido dois grandes desafios. O primeiro deles é uma precarização das gerações mais novas. Por que isso? Porque a cultura narcísica promove o que a gente observa modernamente dos relacionamentos breves ou de curta duração. Eu estou aqui com vocês, mas eu não tenho que ter uma relação com vocês. A minha relação é breve, porque eu preciso estar atento a novas possibilidades, a novas oportunidades. Então, os relacionamentos breves que nós observamos, ou de curta duração, que provocam uma agilidade dos laços. E a segunda grande desafio, nós, oriundo da cultura narcísica, é a dificuldade do relacionamento com as figuras de autoridade. Todos estamos percebendo isso na pandemia. A autoridade se faz presente e nos pergunta: por favor, cidadão, você pode usar a máscara? E a gente tem visto casos de pessoas que não aceitam, porque eu não aceito essa autoridade. A cultura narcísica é isso. Eu não aceito o outro. Eu não aceito que o outro seja investido de uma autoridade maior que a minha. Como pode alguém ser melhor? E a segunda grande desafio é que, muitas vezes, as pessoas que deveriam se portar como autoridade, elas recusam-se a serem autoridades. São casos de pais que não querem ser pais, mães que não querem ser mães, professores que usam da sua autoridade para construção de vínculos. E também podemos pensar que a autoridade não funciona em termos de pessoas, né? Todos nós somos investidos de autoridade. Quando eu estou conversando com um espírito desencarnado, eu tenho um grau de autoridade que me cabe ali. Não sou autoritário, que é diferente, mas há uma autoridade. E quando eu me recuso em ser autoridade, que eu não quero ter trabalho, eu não quero ter que me debruçar, parar para investir numa relação. Quando eu me torno pai ou mãe, ou algum responsável por alguma criança ou jovem, eu tenho um tempo que eu preciso dispor, uma disponibilidade afetiva àquele sujeito, né? Então, nós vamos percebendo que sair do velho cárcere é algo
muito. Porque se não fizermos isso, não nos disponibilizamos para o serviço ao próximo. E não é à toa que os espíritos falam, Allan Kardec, no Evangelho Espiritismo, que da caridade não há salvação. Ou seja, a relação. A caridade é estar com o outro. Então, para ser uma pessoa caridosa, preciso alargar a minha consciência do outro. Se eu não alargo a minha consciência do outro, como poderei ser caridade? Eu vou ser o sino que não retinge. Ou seja, eu sou um sino bonito, mas não sai som nenhum, como diria Paulo de Tarso. Então, é a consciência do outro que Jesus estende a sua mão a Mateus para o retirá-lo do brilho fácil daquelas moedas. Meus amigos espíritas, hoje no mundo contemporâneo vivemos inúmeros desafios de ordem afetiva, familiar, no trabalho e na sociedade. No avolumar dos desafios, sentimos o coração apequenar-se, como na sala do quadro de Caravaggio, onde se encontra Mateus. Os reveses, incompreensões e os percalços do momento contemporâneo se nos afiguram a cada um de nós, espíritas, compelindo o nosso olhar uma desconfiança da capacidade do trigo, uma desconfiança de si mesmo. E nesse clima é que o brilho fácil mostra o olhar, assim como Mateus diante de suas moedas. Meus amigos, precisamos aprender a partilhar o abrigo que nos dá. Ali, somente ali é possível criarmos uma comunidade de mútua acolhida. Diante dos desafios da vida, também tenho fome, também careço de cuidar, também necessito ser acolhido. No trabalho, no próprio trabalho, eu tenho compreensão da minha fome e a acolhida e o alimento de que necessito. É nesse trabalho suado que vai nos ajudando a aumentar a nossa consciência do outro, que vamos encontrando essa luz generosa que o quadro de Caravaggio vai nos colocando a perceber. E nos convida a não contemplar as sarças, mas a ir ao encontro da árvore da vida. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, meus amigos. E eu passo a palavra à minha companheira, Cláudia Peluso. Olá, bom dia, tudo bem, meus irmãos? É uma gratidão imensa de conseguirmos chegar no nosso encontro, né? Tivemos alguns desafios tecnológicos aqui na nossa casa ontem, mas como tia Sônia sempre nos ensinou, né? Que ela é a nossa mestra, vai dar tudo certo, vai tudo ser resolvido e chegamos nós aqui, né? Deixa eu ver se eu aumento a minha voz aqui. Ó. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Isso. E aí chegamos aqui, né? E é uma honra para nós estar aqui diante desse grupo que se reúne há 25 anos, né? Nós sabemos todos os desafios que nós enfrentamos, internos e externos, para ter um grupo fiel há tantos anos, né? E o que dizer de tia Sônia na nossa vida, né? A gente diz para ela que ela é a nossa mentora encarnada. Nós temos essa bênção, né? De ter uma mentora encarnada na nossa vida. Então, nós nos socorremos com ela sempre, 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 né? E estamos por ela aqui hoje e vamos seguir trazendo a nossa pequena contribuição, né? O que dizer depois desses 3 companheiros, né?
maravilhosos, fiquei muito emocionada com os depoimentos, né, da Lúcia, da Cláudia Verdini. E aí, com o Álvaro, a gente entra num mergulho, né, dentro de nós, né, para rever um pouco o que nós temos em nós para oferecer o outro, já que nos propomos a sermos semeadores, né? E a gente sabe que o maior de todos os semeadores, o nosso Mestre Jesus, ele semeava a todos os corações, né? Ele falava aos fariseus, ele falava aos pescadores, aos homens simples, aos homens do campo, e ele utilizava de sua linguagem simbólica para atingir a cada coração. Então, ele falava a todos, mas falava particularmente a cada um de nós. E essa sabedoria, essa poesia, que são as parábolas de Jesus, e as suas doces palavras, e as suas palavras muito firmes, elas caem na semente, essa semente cai no nosso coração, que é feito de muitos terrenos, né? O nosso coração não tem só um terreno. E a gente percebe que Jesus usava as suas palavras e as suas parábolas para nos curar. Suas palavras atingiam a alma do pescador, usando palavras sobre o mar, sobre a pesca, sobre os peixes. Usava palavras do campo para o homem simples do campo, o trigo, o joio, e usava palavras firmes para os fariseus, para os homens intelectuais, mas sempre ele tinha o objetivo de nos atingir. E ele conseguia, e ele consegue, ainda hoje, usar as suas palavras para atingir o âmago da nossa alma. Jesus era um grande contador de histórias. E as suas parábolas, elas tinham um colorido especial para cada um. No livro Jesus como Terapeuta, não sei se vocês conhecem, O Poder Curador de Palavras, é de Anselm Grun, um padre católico e psicólogo. Mas ele traz uma pesquisa muito profunda sobre as parábolas de Jesus. E ele diz que as parábolas, que ele usa as parábolas para contar histórias sobre como ter uma vida bem-sucedida. Por meio delas, ele quer transmitir uma nova visão, uma nova imagem de Deus e uma nova autoimagem. Essa é a grande tarefa das parábolas de Jesus. Trazer uma nova visão de nós próprios, daquela autoimagem que nós temos de nós e da imagem de Deus. Muitas vezes trazemos em nós uma imagem muito severa de Deus. Nos sentimos inseguros, nos sentimos fragilizados. Com as parábolas, Jesus atinge a nossa alma também para mudar essa autoimagem que temos de nós. E podemos alcançar uma imagem mais real, com todas as nossas fragilidades, as nossas feridas, e ele nos propõe entregar as nossas feridas a ele. E assim nos dispomos à tarefa de semeadores, com todas as nossas fragilidades. Existe um parágrafo nesse livro que se chama O Anseio por uma Vida Fértil. Muitas pessoas investem tanto trabalho espiritual e psicológico em si mesmas, mas apesar de todo esforço, sua vida não se torna frutífera e não vem a florescer. E elas sofrem com essa falta de progresso.
A resposta de Jesus a essa experiência é a parábola do semeador, que semeia suas sementes. Parte das sementes caem à beira do caminho, outra parte em terreno rochoso, algumas sementes caem no meio dos espinhos. Outra parte caiu em terra boa e deu frutos, uma por 100, outra 60, outra 30. O caminho calcado pelos pés dos homens representa a dureza do ser humano e a sua vida pública, onde o ser humano vive apenas o seu lado exterior e a semente da palavra divina não consegue se germinar. O terreno pedregoso representa as pessoas que se entusiasmam facilmente, mas não possuem fundamentos nem raízes, e assim que se deparam com os problemas, ressecam. Os espinhos representam as preocupações e os ferimentos da nossa vida e da nossa alma, que sufocam a semente. As mágoas de algumas pessoas dominam sua vida, a ponto de não deixarem nenhuma palavra de encorajamento alcançar sua alma e assim impedem que a semente brote. Jesus nos explica que algumas coisas não vão conseguir frutificar em nós. Ele coloca diante de nós um grande espelho para que nos enxerguemos com humildade diante das nossas feridas, diante das nossas incapacidades. Mas Jesus diz que a nossa alma, ela é feita de todos esses terrenos. Nós temos os nossos espinhos, nós temos o nosso terreno pedregoso, mas também temos a nossa terra fértil lá naquele cantinho do nosso coração. E é lá que nós vamos deixar essas sementes germinarem. Mas vamos deixar Jesus arrotear esse terreno com as suas palavras, firmes ou doces, e vamos deixar que elas frutifiquem e floresçam. E é desse terreno que a gente está falando quando a gente quer semear almas, seja no trabalho da evangelização da criança, do jovem, das famílias, seja no atendimento fraterno, seja na mesa mediúnica, seja no trabalho social. Estamos diante de almas que têm diferentes terrenos, diferentes de nós. E a empatia, ela é necessária para entendermos o outro, criando vínculos, muitas vezes momentâneos, muitas vezes ao longo de uma vida. Seja nos companheiros da tarefa que estão junto de nós, seja naqueles corações que nós desejamos alcançar. Mas é necessário que primeiro nós entreguemos, como Anselmo Grum fala no livro dele, as nossas fragilidades a Jesus. E confiemos nele, dando o nosso pequeno óbolo da viúva nas almas daqueles corações que nós desejamos colocar a nossa pequena semente, já que nós não somos grandes semeadores, mas temos sempre ao nosso lado as palavras do nosso mestre, o nosso grande semeador, e os exemplos de tantos semeadores que nós tivemos ao longo da nossa vida. Nossos evangelizadores, grandes homens da humanidade, os nossos protetores, os protetores do nosso trabalho. E quando nós nos colocamos, como bem falou a Cláudia Verdini, né, diante da situação de já sou tanto tempo espírita, trabalho há tanto tempo na doutrina espírita, mas o que a doutrina espírita realmente provocou em mim? O que ela trouxe para mim de contribuição? Eu preciso me rever, me autoevangelizar, me transformar e não consigo. Eu tenho ainda tantas fragilidades, tantas feridas que trago
na minha alma de outras vidas, dessa vida, mas estou disposta a seguir, distribuindo essas sementes, mesmo ainda sendo um pequeno semeador. Nesse momento, eu me entrego ao nosso mestre, ao nosso semeador, e me coloco humildemente na posição daquele que oferece o seu pequeno terreno. Na nossa tarefa, né, de semeadores de almas, sejam encarnados ou desencarnados, nós nos deparamos com os nossos desafios pessoais, nossos espinhos, nossos medos, mas se colocarmos em Jesus a nossa confiança, nós vamos seguir. Né? Vamos seguir caminhando. A tarefa mais simples da casa espírita, aquela mais cheia de recursos, todas elas nos fazem crescer e aprender com as nossas próprias experiências, né? E nos colocando diante desse trabalho de forma humilde e simples, que é a nossa grande dificuldade ainda, né? De nos reconhecermos ainda tão necessitados do Evangelho de Jesus quanto todos aqueles que nós falamos. Nós precisamos, sim, caminhar, nos autoevangelizamos, mudando em nós tudo aquilo que ainda é espinho, que é pedra, no nosso caminho, para seguirmos cumprindo a nossa tarefa. Mas o que Jesus quer de nós? O que Ele quer que nós façamos em nós primeiro? É um processo longo e ele é contínuo. A cada momento nos deparamos com a necessidade de mudar e de nos transformar. Mas essas dificuldades não devem nos impedir de continuar semeando. Não devem nos impedir de seguir nessa tarefa de semeadores de Jesus. É uma tarefa grandiosa, mas é pequena, porque ela é, para cada um de nós, um grande desafio. Eu me coloco aqui como uma evangelizadora. Essa é a minha tarefa principal na minha vida, que eu amo fazer, mas que encontro também meus desafios pessoais para continuar, para trabalhar, para me autoevangelizar, e me deparo com a minha necessidade de autoevangelizar constantemente. Eu não sou aquela que eu queria ser ainda. Né? E como Paulo, eu me deparo com quem eu sou, com quem eu preciso ainda transformar. Mas sigo nessa tarefa, confiante, tentando adequar, né, a linguagem a cada campo, a cada terreno que nós recebemos. Mas uma coisa deve permear o nosso coração: a certeza de que Jesus está no comando de tudo. Tudo que nós passamos nos dias de hoje, os desafios que nós vivemos, nós temos o comando e a proteção do nosso mestre. Ele é o mestre das nossas almas e dirige tudo o que está acontecendo na Terra nesse momento. Que nos coloquemos como simples jardineiros, né? Que adentram o jardim da alma humana com delicadeza, vendo as pedras, os espinhos, para colocar aquela pequena semente, que seja uma palavra de carinho, de conforto, que seja apenas uma escuta. E que nós sigamos na nossa tarefa de evangelizar as almas encarnadas e desencarnadas, com simplicidade, mas nunca nos esquecendo de que o nosso campo é o campo de Jesus. E as sementes são dele, não são nossas, porque a gente não tem ainda.
né? Tá bom, queridos? Aqui estão minhas palavras simples. E vou passar a palavra agora de volta para a nossa querida Lúcia Moisés. Muito obrigada por me ouvir. E assim, queridos, nós estamos acabando de percorrer todos os parágrafos dessa belíssima página com a contribuição de cada um. Então, vimos com a Cláudia a questão da responsabilidade, a questão do enfrentamento das dificuldades, com o Álvaro, com tanta contribuição, mas, sobretudo, essa de deixarmos de lado as coisas da terra e buscarmos, né, a luz que vem de Jesus, essa disposição de melhoramento, essa disposição de olhar mais para o próximo, olhar mais para o outro e deixar de lado aquelas nossas imperfeições. E agora com a nossa outra Cláudia, tanto aprendizado com essa questão ficou muito forte para mim essa imagem de ter que arar e remover e reavivar, diria eu, o solo das nossas próprias almas para poder ver as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Isso é muito importante. E eu gostaria muito de trazer para essa nossa reflexão final, juntando tudo isso que nós falamos, dizer, por que é que eu tenho tanta responsabilidade, por que é que eu me enfrento, por que que eu preciso de tudo isso que nós acabamos de falar, com as palavras de Dr. Bezerra de Menezes, num evento que o Divaldo participou há 10 anos atrás, fora do Brasil. Ele vai dizer assim: firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus, antes de mergulhardes na indumentária carnal. E que compromisso é esse? O de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe seríeis fiel, mesmo que vos fosse exigido sacrifício. Ou seja, essa ideia de que temos sim um compromisso, seja lá em que área nós estivermos, queridos companheiros da caravana, queridos amigos que estão conosco nesta manhã. Nós temos tarefas, se estamos aqui unidos nessa confraternização em torno da doutrina dos Espíritos, em torno do Evangelho de Jesus, e não estamos, nessa manhã de domingo, fazendo outras coisas, voltado lá para as moedas, né, Álvaro? É porque realmente afirmamos um compromisso antes do mergulho na carne, que era de servi-lo com abnegação e devotamento. Então, essa abnegação é disso que foi falado aqui por todos nós. Esse devotamento, essa vontade realmente de ajudar, essa vontade de, com aquilo que a gente tem. Não estamos com as mãos vazias, isso nós temos consciência. Podemos não ser os melhores, mas não estamos mais com mãos vazias. Então, é um compromisso de servi-lo com abnegação, ir na hora que for preciso, ir dar aquela palavra, trazer o conforto, independente do sacrifício e com muito devotamento. E ele diz: prometeste que lhe serias fiel, mesmo que vos fosse exigido sacrifício. E quando a gente olha essa caminhada, que para uns já vai longa, para outros talvez no meio do caminho, talvez outros começando, não sei, e a gente pergunta: tem muito sacrifício? Com certeza não. Fazer esse trabalho que nos engrandece, fazer esse trabalho que nos aproxima de Jesus, de Deus, nosso Pai, fazer esse trabalho permite que a gente esteja em contato permanente com os amigos espirituais que nos animam, que nos querem bem. Fazer esse trabalho de amor ao próximo, nós sabemos que quando nós levamos a luz ao nosso irmão, essa mesma luz nos ilumina. E disso nós temos certeza, e é por isso que nós estamos extremamente gratos
pela oportunidade do trabalho. Que venham mais, que Deus nos dê saúde, para que possamos continuar servindo a Jesus, cumprindo aquele compromisso que firmamos antes do mergulho na carne. E são com essas reflexões que eu acho que temos ainda as nossas companheiras, a Sônia e a Silvia, que com certeza vão arrematar, e vocês também da caravana. E como eu falei no início, eu gostaria de dar um depoimento. Quando eu estive há 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos, em Angra, fazendo parte da caravana, num dia de verão, o tema foi a mediunidade. E quando nós terminamos e que abrimos a palavra, eu ouvi uma das coisas mais interessantes das minhas experiências no movimento espírita. Vocês, queridos da caravana, deram depoimento sobre como um dirigente deve atuar. E o que eu percebi naquele dia é que quando existe amorosidade, quando existe esse compromisso de fato com Jesus, o trabalho cresce, o grupo se une, o grupo permanece unido, porque tem alguém que a gente reconhece como sendo aquele que foi capaz de semear as melhores sementes do nosso coração, que nos leva pela mão docemente, abrindo as nossas oportunidades para trabalho no bem. Um abraço para ela, a nossa querida Sônia Dias. Você sabe que ela vai puxar a orelha de todo mundo, né? Porque não importa. Mas não tem como não falar. Desculpa, amiga. Sinto muito, tia, amiga, irmã, tudo. Não é ufanismo, né? Eu acho que todos aqui sentem e nutrem essa mesma emoção, esse mesmo sentimento. Foi maravilhoso o trabalho quando nós começamos e houve essa proposta. E parabéns a vocês, foi emocionante, muito emocionante. Foi como eu até comentei com Sônia domingo passado, quando terminou a nossa reuniãozinha de trabalho, né, fechada. Eu falei, olha, foi a melhor reunião de trabalho que eu já participei, porque a coisa fluiu com tanta facilidade, né? Assim, a gente foi instrumento, a coisa veio pronta e o trabalhador estava pronto, o trabalhador, né? O trabalho vai acontecer. Aí ontem à noite, 6:30 da tarde, Cláudia e Álvaro, olha, nossa internet caiu, não podemos participar. Cláudia Verdini, ela está com Covid, gente. Ela está com Covid, olha a carinha dela ali. Lúcia Moisés, tem um trabalho imenso a fazer hoje à tarde. Eu falei, Silvia, e agora? Nós íamos falar, e agora como é que vai ser? Eu falei, ai meu Deus do céu. E aí remaneja, conversa com um, conversa com o outro. Nos encontramos, a espiritualidade foi lá na casa de Álvaro e Cláudia, trabalharam a parte tecnológica. Da nossa parte, a gente fez um rearranjo. Sônia, meia-noite, Silvia vai dormir, porque a minha bateria é solar, né? Eu não funciono à noite, ela vai dormir, amanhã vai estar tudo certo. E assim, gente, quando a gente fala do tema, né, dos semeadores de almas, exatamente, nós já temos a semente, sim, e ontem foi muito boa a mesa redonda lá do GEAC, na casa de Emmanuel, falando da questão de você cuidar dos baobás, né, de retirar de nós essas ervas daninhas, como o Álvaro falou muito bem, do narciso, se tira, sai você do centro do universo, né, começa a ver a questão do coletivo. E nós temos esse potencial. Foi emocionante. Eu me emocionei em vários momentos do trabalho. Tenho uma profunda gratidão aí por todos vocês. Há 5 anos que eu estou aqui em Santos
E essa coisa é muito clara em mim, depois de 30 anos em Angra, eu também agora voltei a ser forasteira, Cláudia Verdini, mesmo você estando lá fora. E quando você diz dessa questão do aluguel da sala, eu tenho uma filha que mora na Nova Zelândia. E quando eu estive lá, o grupo espírita é exatamente isso, é num centro ecumênico, eles alugam aquela sala num determinado momento da semana para fazer. Então, muito bem apropriada a fala de dizer da bênção que nós podemos nos reunir em casas espíritas, né? Aqui em Santos, o trabalho da nossa casa é muito bonito. Eu tive afastada nesses 2 últimos anos e nós vamos retornar esse ano. Fico muito sensibilizada de ver a presença do Wagner e do Amauri aqui conosco nessa manhã de domingo. Como Lúcia bem colocou, cada um poderia estar fazendo outras coisas, mas nós somos os semeadores, então a gente está aqui disposto. Fico muito feliz de ter essa oportunidade e de estar junto com vocês. É muito emocionante, cada quadradinho, cada retângulo aqui da tela proporciona uma vivência, uma emoção. Cada um de nós tem muito a contribuir exatamente neste momento, por nós e pelo coletivo. Então, agora eu passo aí a palavra para a Sônia. Eu sei que tem a Rosângela está enumerando as casas espíritas que estão participando. Muito bom, Amauri, ver o seu rostinho. E esse trabalho da caravana, gente, a gente começou lá atrás, a partir do ano 2000, há 20 anos atrás, a gente foi bastante presente nesse trabalho. O desencarne da Aida foi um grande momento de falar, meu Deus, e agora? Porque a Aida é uma pessoa absolutamente querida, né, de todos nós. E aí a gente percebe, Sônia, quando a gente cita muito o teu nome, é que assim, ainda mais nós que somos professoras, que somos educadoras, o que a gente faz? Primeiro, a gente entende erro como processo de aprendizagem. Então, a gente acolhe o erro do outro. Mas, principalmente, o educador, ele vê a semente, ele vê o potencial, ele vê a característica e impulsiona. E aí, minha irmã, seja dentro de uma casa espírita, seja num momento de grande alegria, seja num grande evento de coral, de casal, de médio, de evangelizador, seja estendida no asfalto, seja com uma dor lancinante no peito, você sempre será lembrada por nós. Tá? Não adianta fazer essa cara de muxoxo aí, não, que eu sei que você está brava com a gente, ficar elogiando, mas você é tudo isso para a gente. A gente te ama muito. Cláudia Verdini, me lembrei que a nossa primeira reunião do Grupo Espírita da Prece foi num trabalho ecumênico, lá em Mambucaba. Nós também terminávamos a reunião, tínhamos que tirar tudo, porque o padre entrava logo depois. E ele entrava, aí como ele não tirava as coisas dele, tinha um crucifixo enorme na parede e tinha como é que é aquele negócio que a pessoa para falar? Aquela casinha que era depois. O púlpito. Não, a pessoa é confessionário. Aí nós fazíamos a reunião, a mediúnica botava uma cortina, faziam lá atrás, deixava o confessionário do lado de fora. Gente, eram noites muito interessantes. E o primeiro grupo de Praia Brava, a reunião mediúnica era dentro da sacristia. Lembra, Cláudia? A Lourdes Lima. Gente, é muita coisa mesmo para se contar, né? Mas depois eu converso com vocês todos, em particular, tá? Vocês vão ver só o que eu vou falar para vocês. Mas tudo bem, vamos contando. Agora nós vamos passar, amo vocês demais, tá? Cada momento que vocês trouxeram a palavra,
eu mergulhei junto com vocês na ideia, no pensamento, no amor que vocês têm por Jesus. Porque é isso que importa. Às vezes as palavras não chegam no nosso coração, mas quando você para observar de como elas são trazidas e você percebe que Jesus está embolado em todos os momentos, no olhar, na palavra, na expressão, na busca, na pesquisa, gente, é chorar mesmo. Chorei muito mais do que vocês falaram um bocado de coisa aí de mim, mas isso aí é outra história. Então, a emoção de vocês foi muito forte e me fez chorar, e muita gente aqui eu tenho certeza que derramou lágrimas bastante aí, tá? Porque foi muito lindo mesmo. Deus abençoe vocês, parabéns. Gostaria que vocês se despedissem, porque cada um de vocês tem uma tarefa à tarde, cada um de vocês tem alguma coisa por fazer. Cláudia Verdini precisa do repouso, a Cláudia e o Álvaro, depois de quase uma madrugada de folgaréu, tem ou não tem internet, contaram a história toda, fez Jesus. Aí, vamos evocar, né? Primeira evocação, Jesus. Segunda evocação, Cunhambebe, meu amigo, eu sei que você é das matas, mas vem aqui, por favor, dê um jeito nessas fiações, muda o poste de lugar, faz qualquer negócio. E vamos dormir, Silvia. Silvia estava elétrica, subindo pelas paredes. E ela dorme 9 horas, 10 horas da noite, meia-noite ela estava acordada. Falei, Jesus amado, bota essa mulher para dormir, senão ela não vai dar conta. Aí a Silvia sumiu, acalmou tudo, e realmente não fazemos nada. Tudo é de Deus, tudo é por Ele, tudo é porque Ele quer. E obrigada de coração. Então, quem vai se despedir primeiro? Cláudia, Álvaro, Lúcia Moisés, quem vai ficar conosco até o fim? Pode falar. Já vamos, querida. Muita gratidão por tudo. Muita gratidão a todos vocês. Obrigado, querida Sônia. Álvaro, não tem jeito. Álvaro e Cláudia Peluso, Deus abençoe vocês, tá? Vocês também. Parabéns pelos 80 anos, né, Cláudia? Da Casa Espírito Birajara? Sim, estamos fazendo 80 anos da casa. Parabéns, tudo de bom. E um abração em todos, tá? Tudo de bom. Quem mais vai se despedir agora? Vão com Deus. As outras vão ficar? A Lúcia vai ficar também, Lúcia? A Lúcia está paradinha lá. Ah, mexeu. Não, eu estou aqui. Eu queria que Cláudia se despedisse primeiro, para ela descansar. Fala, Cláudia, querida. Olha, garota, deixa eu falar. Ave Maria de Deus, aquele cabelinho louro. A Cláudia encheu a casa dela de flores. Gente, era a casa mais linda da vila. Quando a gente passava, assim, era aquele jardim maravilhoso. Sempre calma, sempre tranquila, trabalhando para tudo. Seja o trabalho que fosse, ela pegava de frente, numa boa. Muita saudade, Cláudia. Mas Deus sabe o que faz. Você aí, eu aqui, juntinha no coração. Fala, meu anjo. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade desse trabalho, a oportunidade de, pelo menos por alguns momentos, fazer parte dessa caravana de luz. Para mim é uma honra poder ter participado desse trabalho, de ter dividido, né, as experiências com os nossos companheiros, com o casal, a Cláudia, o Álvaro, com a Lúcia, que para mim, assim como você, Lúcia, ou Sônia, é a mentora espiritual do meu trabalho. Quando eu preciso de socorro, de conhecimento, de qualquer coisa, a Lúcia, a qualquer hora. Às vezes eu pergunto, mas você não devia estar dormindo? Ela falou, não, mas é o fuso horário, eu vou dormir daqui a pouco. Então, eu queria agradecer a ela, a esses dias que me incentivou a estar aqui, apesar de impedir que eu descansasse, que eu verificasse se eu estava em condições. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que estiveram do outro lado, nos ouvindo, participando desse trabalho, e que cada um de nós, todos somos semeadores, homens, mulheres, crianças, jovens, professores, médicos, dona de casa,
todos nós temos uma tarefa a cumprir, que é semear nos corações de todos aqueles que passam pelo nosso caminho, dentro da nossa família, no centro espírita, no nosso ambiente profissional, no supermercado, onde quer que estejamos, nós temos uma responsabilidade como semeadores. Não semeamos grãos, mas o que semeamos é o que alimenta a multidão. Então, o trabalho de cada um de nós, seja na proporção que seja, é extremamente importante. Então, sigamos vencendo a todos os desafios, porque, como Sônia disse, Jesus está no leme. E com Jesus no leme, não tem como o barco naufragar. Por maiores que sejam as tempestades, Jesus continua no leme das nossas vidas. E gostaria de aproveitar esse momento tão especial para fazer um agradecimento que eu nunca tive a oportunidade de fazer nesses 20 anos. A você, Sônia, por tudo que você sempre representou na minha vida. Não só dentro do espiritismo, mas na minha vida pessoal, no meu eu, no que me fez descobrir o meu potencial de trabalho, o exemplo que você sempre foi para todos, mas para mim de uma maneira pessoal. Eu não me equivoco quando eu digo que o que eu sou hoje, eu devo a você. Porque você foi a mestra, a irmã, a mãe, a companheira, a que puxava a orelha, a que nos colocava de volta no trilho, porque a gente queria sair muito do trilho, e você lá, com todo o amor e com a firmeza que era necessário para que nós compreendêssemos a missão que a gente tinha por diante. Então, Deus me deu a grande bênção de ter começado com você, porque você, o resultado do meu trabalho, também pertence a você. Receba agora todas as flores que eu posso te entregar, porque eu tive a melhor mestra que eu podia ter. Então, a você, o meu carinho muito especial, e a todos vocês, o meu desejo que sigam em frente, independente das dificuldades que surjam, porque vocês não estão sozinhos. Fazemos parte de uma grande caravana. E onde estivermos, vamos suportando ao outro, dando o apoio necessário. Então, fiquem com Deus, vocês todas. É só um pouquinho, Cláudia. O Antônio Carlos, lá do GEAC, da Verome, quer dar uma palavrinha para você também. Só um momento, por favor. Mais choros. Mais choro. Oi, Cláudia. Oi. Cadê você? Eu não sei se você me reconheceu aí no vídeo. Claro. Está me vendo aí? Claro, claro. Uau. O tempo já está curto. Se eu começar a falar, entrar na história, eu também vou compartilhar com você. Eu sei que eu não vou conseguir falar muito. Eu só queria mostrar para você uma coisa, aliás, para todos. Vê se a câmera consegue pegar. Dá para ver? Não. Não? Eu acho que fugiu então, a imagem. Fugiu? E agora? Não. Não? Dá não, né? Não, aqui dá muito brilho, não dá. Mas eu vou aqui transmitir. Tem muito reflexo. Você vai saber exatamente o que é. Tem um cartão dobrado. É um cartão único com 2 partes. E na primeira parte, eu vou tentar traduzir aqui. Na primeira parte tem 3 corações. Um mais rosinha, outro menos, meio sombreado. E no segundo cartão tem uma flor também, muito bonita, com umas folhas verdes e uma flor vermelha. Na parte de cima do cartão diz assim:
dessa reunião que nós fizemos e esse cartão foi entregue por você. Amigo. Amigo é coisa para se guardar ao lado esquerdo do peito, dentro do coração. Nos traz muita alegria sabermos que você fez parte da história da nossa vida. Amigos não dizem adeus, mas até breve. Abraços carinhosos, Humberto e Cláudia, junho de 2001. Uau! A nossa despedida. Olha, é uma viagem. Obrigada a vocês, um abraço muito forte a cada um de vocês. Quem sabe um dia eu pessoalmente não vou ter esse cartão nas minhas mãos, não? Para relembrar os nossos tempos. Fica com Deus. Um abraço muito especial para cada um de vocês. E bom trabalho. Depois nós mandamos a gravação para vocês, tá? É que vocês não vão ouvir o restante, tem mais gente para falar aí. Mas saia tranquila, descanse e traga boa notícia que a Covid foi embora, tá bom, querida? Fica com Deus. Um beijo. Deus te abençoe muito. Um beijo grande a todos vocês. Um beijo. Lúcia, agora é você. Um beijo, Cláudia. Que Deus te abençoe. Que alegria ver você, Antônio Carlos. Nossa, viajei, fui longe dos nossos trabalhos lá do CERJ. Muito bom. E aí, escondidinha também, estou vendo uma outra... Desculpem, mas são evangelizadores que eu estou reconhecendo, né? Rosa Chibata, não poderia deixar de fazer esse registro. Não há muito o que falar depois dessas palavras iluminadas de Cláudia. Só realmente agradecer a vocês, agradecer o convite e te dizer, Sônia, sempre às ordens. Um convite seu, independente da quantidade de coisa que a gente tem, é sempre às ordens. Não por você. Ainda bem, graças a Deus, né? Mas pelo que você proporciona a mim. Meu Jesus. De aprendizado, de amor, de alegrias, de tanta coisa boa. Então, querida, muito obrigada pela oportunidade, conte sempre comigo. Silvia também, muito obrigada pela oportunidade. E queridos companheiros, queridos amigos, meu abraço, meu carinho. Continuamos juntos, porque a tarefa continua. Tenham um ótimo final de domingo. Aqueles que ainda têm trabalho, que o trabalho seja muito bem realizado. E recebam todos o meu carinho imenso, o meu carinho, o meu amor e o meu pedido a Deus que os abençoe. Muito obrigada a todos. Lúcia, fica com Deus, querida. Vamos correr sempre atrás da tua luz, pode deixar. É isso. Fica com Deus, tá? Muita paz. Amém. Pedimos a todos. Obrigadas a vocês 4, né? E depois a gente manda a gravação para quem quiser também, tá? O Rodrigo está gravando tudo. E agora a gente vai manter